Vamos falar sobre a notícia do dia. O escândalo com o inesquecível Didi Mocó, o grande Renato Aragão. Tá bom? Vamos falar e a gente vai comentar, tá? Então presta atenção aí em tudo que a gente vai dizer. Tá bom? Vou até pegar que a gente deixou separadinho aqui, né? E teve esse escândalo hoje aí com o Renato Aragão, né? Que ele foi descoberto que ele tem uma filha que mora com ele, né? E que é motorista de aplicativo. Ela mora lá na mansão do Renato Aragão, junto com a Lilian Aragão e com a Lívia Aragão, respectiva esposa e filha. E essa filha que ninguém sabia, né? A Juliana já mora com ele faz um tempo já. Só que esta moça, ela é lésbica, tá? E ela já tem uma filha, tá? Ou seja, ele tem uma neta. Essa Juliana, cadê? Onde que tá aqui? Aqui, ó. Vou ler pra vocês, É melhor tá bom? você ler pra eles entenderem. Aqui, Depois ó. você coloca seus pais. Aqui, eu vou começar daqui, então. Na verdade, o Renato Aragão, ele tem 5 filhos, sendo 3 homens. Peraí. O grande Renato Aragão, ele tem 5 filhos, tá? Tem a Lívia, que a gente conhece, que é a única filha que aparece, que é essa filha dessa Lilian, né? Mas ele não tem, ele tem mais 4 filhos. Ele teve 4 filhos do seu primeiro casamento com a Marta Rangel. Paulo, nascido em 1960. Ricardo, nascido em 1962. Renato Júnior, nascido em 1968. E Juliana, nascida em 1977. Que é adotada, tá? Essa Juliana foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, a primeira mulher do Renato. Do seu segundo casamento com Lilian Taranto, teve uma filha chamada que é a Lívia Aragão, nascida em 1999. Portanto, ao todo, são 5 herdeiros. A polêmica envolvendo uma filha de Renato Aragão, que ganhou destaque na imprensa no dia de hoje, recente, refere-se a Júlia Rangel Aragão, sua filha mais velha do primeiro casamento com Marta Rangel. Vou resumir o caso com a base em informações públicas disponíveis, né? Em 8 de abril, tá? Em 8 de abril agora de 2025, hoje, tá? O jornalista Rafael Spaca, né? Ele, em entrevista ao podcast Salada Cash, que é do meu brother lá, o Salada Cash, que eu já fui lá no Salada Cash, fez revelações sobre Juliana que geraram repercussão. Ele afirmou que Juliana, supostamente adotada por Renato e Marta, seria renegada, mesmo morando com o Renato na mansão do Renato, com a Lívia e com a Lilian, né, a mãe da Lívia. E viveria numa situação de exclusão, mesmo morando junto, tá? Apesar de residir na mesma mansão que Renato no Rio de Janeiro. Ela trabalha como motorista de aplicativo para sobreviver e já recorreu a vaquinhas online para cobrir despesas pessoais. Em 2021, ela pediu R$550 para comprar medicamentos para asma. Em novembro de 2023, buscou R$2.000 na internet para consertar o ar-condicionado do carro que usa no trabalho, justificando dificuldades financeiras e problemas de saúde. Asma agravada pelo calor. Tá bom? E esse documentário, gente, é um dos mais esperados. Vai ser uma porrada esse documentário, que não teve ainda ninguém para investir forte, mas eu tenho certeza que depois dessa repercussão, desse pequeno trecho desse podcast, vai vir um monte de gente querendo patrocinar e bancar esse documentário que ainda não saiu, né? Que aí diz que é devido a Lilian Aragão, que é a atual, a tal da Taranto, né? A Lilian Taranto, que é a atual mulher do Renato Aragão. E diz que essa mulher é o cão, tá? Dizem que essa mulher é o cão, tá?
que a mulher é ruim, diz que o Renato Aragão sempre foi um cara muito descolado mesmo, né? Construiu um império, ele construiu um império, o Renato Aragão. E, né, essa mulher aí, ela diz que depois que ele ficou junto com ela, que eles se casaram, disse que o Renato Aragão virou, né, um gatinho na mão dela, que só faz o que ela manda, que quem cuida das contas de tudo, das contas dele, dos, né, de contratos dele, tudo é ela. Diz que pôs ele ali, mano, na coleira e cala a boca. E cala a boca. É assim que, né, mesmo ela fazendo aqueles videozinhos, lembra aqueles videozinhos? Até a Fabiola Hypert mostrava que era pra zoar. Ela lá, aquele tribufu do inferno, e a gente sabe, né? Eu já escutei muito falar dela, né? Muito mesmo, que ela é o cão, essa mulher, tá bom? E aí, né, essa filha que mora com o cara. E outra coisa, o Renato teria dado um calote nessa filha, né, que sofre muito com o preconceito, tá, da Lilian, da Lívia, da Lívia não, né, é da Lilian, dessa Lilian, né, que fala piadinhas sem graça pra ela, né, e que chantageia a todos os outros filhos do Renato Aragão, dizendo que se eles não fizerem o que ela manda, né, se elas não fizerem o que ela quer, ela vai cortar todo mundo do testamento do eterno Didi Mocó. Né, saiu até uma vez um negócio que o tal um manobrista tinha falado, né, que o Renato Aragão foi lá manobrar, e aí diz que ele falou, né, oi Didi, tudo bem? Ele falou, não me chame de Didi, me chame de Doutor Renato, não é mesmo? Doutor? É. Ele é advogado? O Renato Aragão, ele é advogado, né? Ele é advogado, ele veio de uma família muito boa, tá? O Renato Aragão veio de uma família rica, né? E aí, inclusive, a RA Produções Artísticas, que era Renato Aragão Produções Artísticas, que depois ele, inclusive, o Gugu virou sócio da RA Produções Artísticas, se não me engano também, o Beto Carreiro, o falecido Beto Carreiro, eles se tornaram sócios da RA Produções Artísticas. Tá? E essa RA, os estúdios da RA Produções Artísticas eram fantásticos, eu estive lá, né? Eram fantásticos. E o Renato Aragão vendeu para a Record TV. Aqueles estúdios que você vê de novela, lá da Record, aquelas coisas, é a RA Produções Artísticas. Era, né? Agora são os estúdios na Record. Né? E essa mulher tá o cão, e ela tá fazendo de tudo. Falou que vai processar, né, o Rafael, que é só o sobrenome dele. Cadê o sobrenome dele? Cadê? Rafael Spaca, meu xará, né? Exatamente, Sandro Roma, era na Ayrton Senna na Barra. Isso mesmo. E esse lance de ser chamado de doutor, parece que não foi nada disso com que o Renato que exige ser chamado. É ela, né? Para todos os funcionários da casa, né? Ela não admite, né, que chamem ele de Didi, né? Todos os funcionários, todos os empregados da casa, que é uma mansão enorme, tem que chamar o Renato de Doutor Renato. Porque parece, né, que graças a ela e um vacilo, né, eles perderam o nome Didi. Eles perderam? Perderam o nome Didi. Ele não pode mais usar o nome Didi. Hein? E tudo parece que foi culpa da mulher aí que tá de zóio. E outra coisa, né, que o jornalista vai falar ele falou, eu vou mostrar um trecho para vocês desse podcast, que vocês vão ficar assim, né? Mas eu sempre soube que essa mulher é um cão, né? Cadê aqui? Eu vou pôr o negócio e eu vou ler esse calote que ele deu nessa filha,
né, que sofre o preconceito dentro de casa, que é a Juliana, né, que é motorista de Uber, tá? E que passa dificuldade. Ela deu um calote o seguinte, ele teve um problema financeiro e a mãe, né, deu, depois você só verifica se a mãe tá inteira ainda, né? E aí a mãe deu para ela um apartamento. A primeira mulher do Renato deu um baita apartamento para ela na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E depois, mais pra frente, o Renato Aragão tava com um problema aí, né? É difícil acreditar, né? Tinha um problema com um funcionário, né, que tava pedindo uma indenização. E aí ele pediu que a filha, né, vendesse o apartamento e pagasse este débito para o papai e que ele depois pagaria aí parcelado, mas pagaria. Não sei se o dinheiro dele estava trancado, investimento, o que foi exatamente. E aí essa moça, a Juliana, que é a filha adotada, né, do Renato Aragão, né, e da Marta Rangel, a primeira esposa, né? E aí, o que acontece? A menina foi, vendeu o apartamento, pegou o dinheiro, deu na mão do Renato Aragão, do Didi, né? Porque eu chamo de Didi, minha filha. Viu, dona Lilian? Eu chamo de Didi, eu cresci vendo Didi, eu trabalhei com o Didi, tá bom? Eu não trabalhei com o Renato Aragão. Eu não cresci vendo o doutor Renato Aragão, viu, meu amor? E você dá ordem para o diabo que te carregue. Pra mim, não. Né? E o dia que eu encontrar, se eu por acaso encontrar com o Renato antes dele partir, eu vou chamar ele de Renato, vou chamar ele de Didi, vou chamar ele do que eu quiser. E aí de você se me corrigir pra falar, chame ele de doutor Renato, tá bom? Nem faça essa besteira, né? Vamos lá. Aí o que acontece? E aí, a menina vendeu o apartamento, deu dinheiro do apartamento que a mãe tinha dado pra ela e ele não pagou. Não pagou até hoje. Essa menina vive de favor, vive sobre preconceito, tomou um calote, né? Vive sobre o preconceito de Lilian, segundo o jornalista Rafael Spaca, que está fazendo esse documentário, né? Cadê o nome do documentário? Cadê, amor? Né? Atrapalhadas, alguma coisa assim. Ele não exerceu o trabalho advogando. Não, nunca exerceu. Nunca exerceu o trabalho de advogado, mas ele é formado. Né? E aí, né, tá agora, saiu isso, vazou isso nesse podcast, né? Vou aqui tá mostrando pra vocês, né? E o pessoal daqui pra mim, meu amor, por favor. Aqui, ó. Né? E essa mulher tá que tá o cão, né? Ela que parece, né? Finge, atrapalhada sem fim. Essa mulher que parece ser ali, mas fez, né? Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, virar um gatinho. Não sei o que ela fez, tá administrando tudo. Quem manda na porra toda é ela. Tá? E aí aqui, ó. Mostrar pra vocês esse podcast. Ele mora numa mansão. Mora ele, a mulher dele, a Lilian, a filha Lívia. Isso é que todo mundo sabe. Mas dentro dessa casa tem uma outra filha dele que chama Juliana, que eles escondem essa menina. A Juliana foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, que foi a primeira esposa dele. Ela pouco aparece. Ela tem uma filha, mas hoje ela namora uma mulher. A Juliana, cara, e não é falar, desmerecer a categoria, nada, trabalha de Uber hoje. Não. Se você for buscar na internet, isso é fácil, ela fez vaquinha para pagar algumas coisas da conta dela. A filha, você tá falando da filha do Renato Aragão, que mora com ele. Que mora com ele. E tem que trabalhar de Uber? Trabalha de Uber. Tomou calote da Lilian e do Renato, não pagam ele. Ela é um corpo estranho dentro da casa. Que horror, por ela né, ser o que ela é, hoje namorar uma mulher, tem uma espécie de preconceito em relação a isso, né? De fazer
falas e piadinhas atravessadas, tal, sabe? Pra menina. Uma outra coisa que tem da Lilian. Renato, ele mora numa mansão. Viram isso, gente? Isso aí pegou todo mundo de surpresa, mas o pessoal divulgou bastante. Por quê? Porque o pessoal já sabe da fama de Lilian Aragão, atual esposa de Renato Aragão. E esse podcast vale a pena você conferir lá no Salada Podcast, que tá sensacional. Tem muito mais, tá? O jornalista, né? Que tá aqui, o idealizador deste documentário, ele fala, né, que a Lilian, atual esposa do Renato Aragão, né, ela conta, ela fez uma história de Cinderela, de amor, de como conheceu o Renato, aquela história de princesa, de amor maravilhoso, mas que não é nada disso não, né? A Lilian é uma grande talarica. Isso mesmo, a Lilian não saía de trás do Renato enquanto ele estava casado com Marta Rangel. Isso mesmo, tá? O Juliano, né? O Rafael Spaca declara isso no podcast. Esse podcast está sensacional. Confira no Salada Podcast, tá? E ele fala que ela cercou ele lá e que ela se tornou a mãe de seus 4 filhos, Marta Rangel. E é difícil, né, gente? É difícil. A gente acredita em tudo. Acredita em tudo mesmo, porque ela tem uma fama, não só no meio artístico, né, de todo mundo, que ela afastou todas as pessoas do Renato. Só ela tem acesso ao Renato. Eu não sei o que ela fez com ele, mas só ela tem acesso ao Renato. Ela toma conta dos bens do Renato. Ela que assina tudo pelo Renato, ela faz tudo por ele. E afastou ele de todo mundo. Ela tirou ele de cena, né? E de vez em quando, ela lembra que ela gravava uns vídeos que até a Fabiola Hype sacaneava com o Brasil, impor aquela merda que aparecia ela e o Renato lá com a Kético, coitado. E aí ela lá toda, aquele trubufu lá, não sabe. Mulher lazarenta, essa mulher, não pode de mulher assim. E ninguém pode fazer nada. Ela afastou ele de todo mundo, dos filhos, dos amigos, de todo mundo, né? E aí, cadê? Cadê? Tem mais? Eu quero mostrar a foto, né? Agora eu sei quem é. A filha Cadê? Cadê, amor? todo mundo. Não, tava aqui, já na nossa sessão de... Tem essas 3, uma embaixo da outra. Peraí, deixa eu só pegar aqui pra vocês. Vou estar mostrando, né, essa filha do Renato Aragão que mora, que é vítima de preconceito e passa por dificuldades financeiras, morando dentro da mansão do pai dela, o Renato Aragão. E depois aparece esse ser, né, chamado Lilian Aragão, né, para destruir, né, e tomar conta, fazer de Renato Aragão um cachorrinho adestrado, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui agora, né, a foto da Juliana Aragão, que é a filha desconhecida, né, de Renato Aragão. Deixa eu ver se abre a foto. Não, não abre. Tem uma outra foto. Essa é a Juliana, tá? Que é a filha de Renato Aragão, que vive com ele na mansão, junto com Lilian Aragão, a atual esposa dele, Lívia Aragão, a filha, né, do humorista e empresário, né? E aí, que é a irmã dela, né? Não é de sangue, mas é a irmã dela, né? E que é lésbica e que sofre piadinhas e preconceito dentro da própria casa que pertence ao pai, segundo Rafael Esparca, que é o responsável pelo documentário. O que é? Ó, o último, mostra esse último foto, que é a foto da esposa atual, para as pessoas lembrarem quem que é. É a última. Ah, deixa eu ver aqui. Ai, peraí que eu te mandei. Deixa eu ver aqui. Ela mandou errado isso aqui. Mandei, pronto, ó. É, a vou ver. última. Parece o Gugu do multiverso. Peraí, aqui? É. Essa, tá. Vamos ver.
Deixa eu ver, Renato Aragão relembra a festa de casamento com Lilian Taranto. Não, essa foto aqui é do... Não, eu sei pra as pessoas lembrarem. Não, quem essa é. aqui, ó. É, sim. Essa aqui é a mulher do Renato Aragão, ó. Essa aqui, ó. Ele é maior A que tal ele. da Lilian Taranto. ele bate no cotovelo dela. Moça do casamento, que é mais fácil. É, aqui, ó. Tá vendo? A Lilian Aragão e a Lívia Aragão. Né? Lembraram da cara desse ser humano? Cadê, amor? Onde que tem? Deixa pra lá, já mostramos a cara. E aí, gente, o que vocês acham sobre esse assunto? Eu quero dar uma debatida aqui com vocês.